Muito boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações agora e sempre. Vamos aqui mais uma terça-feira, né? Terça-feira de Carnaval, né? Para estudar o Evangelho de Jesus. Esse Evangelho maravilhoso, não é verdade? Então, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Paulo. Eu sou trabalhador voluntário da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso de Mauá. E é uma grande alegria estar aqui com vocês, dividindo esse momento mágico, esse momento de estudos do Evangelho de Jesus. Então, diante dessa responsabilidade, eu rogo a Deus, rogo a Jesus que me faça instrumento desse trabalho, que as minhas palavras possam estar levando a todos o conforto e o entendimento. E que o Evangelho de hoje possa assim nos despertar para a caridade, que é exatamente o caminho que foi proposto por Jesus. Então, nesse momento, eu convido a todos, assim, a serenar os pensamentos, acalmar os nossos corações, sentindo a paz do ambiente em nossos lares, sentindo a presença do nosso anjo guardião, esse amigo tão querido que sempre está conosco, que nunca nos abandona. Vamos agradecendo a toda a espiritualidade amiga, aos médicos do espaço, que já se colocam ao lado de cada um de nós e derramando o remédio que tanto necessitamos. Vamos agradecer imensamente a presença de Maria, que nos envolve nesse instante com o seu manto fluídico, nos trazendo paz, tranquilidade e serenidade. E agradecer a Jesus, o nosso Mestre amado, que tanto conhecimento nos trouxe, que evangelho maravilhoso que nos apresenta. Obrigado, irmão querido. E Jesus, então, com um olhar meigo, nos estende a mão e nos convida a caminhar em direção ao Pai da vida. E diante dessa luz imensa, nós espiritualmente de joelhos vamos agradecendo, Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pelo nosso despertar no dia de hoje. Obrigado pelas refeições que fizemos. Obrigado, Pai, pela oportunidade bendita do trabalho. E obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui encarnados. Agradecidos que somos, queremos louvá-lo com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos é devedor, a quem nos é ofensor. E nos livre sempre, meu Pai, de todo o mal. Senhor, é teu o poder, o reino e a glória para todos sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Mais tranquilos, né? Mais harmonizados. Vamos então dar início ao Evangelho dessa noite. No Evangelho de hoje, nós vamos estudar o item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que está grafado no item 7, no capítulo 9. No Novo Testamento, nós vamos encontrar essa passagem no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 5, onde ele fala das bem-aventuranças, tá certo? Então, disse assim Jesus: bem-aventurado os que são mansos e os que são pacíficos. Então, gente, para que a gente seja manso e pacífico, necessitamos dessa virtude chamada paciência, que é o tema do Evangelho de hoje. Então, nós vamos refletir um pouco sobre a paciência. E como é difícil, né, gente? A gente falar de uma virtude que a gente não possui. É muito difícil. A paciência é algo, assim, muito extraordinário para ser conquistado. Ou será que nós já dominamos essa virtude? Será que já somos aquele ser pacífico e compreensivo? Será que nós já conseguimos manter o controle emocional equilibrado?
sem perder a calma? Com certeza não, né, gente? Com certeza ainda não. A paciência, minha gente, é sem dúvida a virtude mais difícil de ser desenvolvida. Por isso, nós precisamos ser perseverantes na nossa luta interior, na nossa transformação. A palavra paciência quer dizer ciência da paz. Então, para que eu possa ter paciência, eu tenho que ter paz dentro de mim. Mas não a paz que o mundo dá, que é uma paz irrisória, que é uma paz passageira, que é uma paz que é fundada no apego material, e sim a paz do Cristo, que é uma paz duradoura, é uma paz fundada no amor, é uma paz da vida do Espírito, que é eterno. O evangelista João, ele deixa grafado lá no seu evangelho uma promessa de Jesus, onde ele diz assim: deixo-vos a minha paz vos dou, mas não vos dou a paz que o mundo vos dá. A paz do Cristo é aquela que vem da harmonização entre o homem e Deus. Ou seja, é quando nós construímos a nossa caminhada da vida de acordo com as leis divinas. O Chico, ele tinha uma frase que ele dizia assim: evite a impaciência. Você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim. Temos então, gente, que despertar essa paciência em nós, que nasce do verdadeiro amor. E esse verdadeiro amor, gente, ele está em estado latente dentro de cada um de nós. Está assim meio que adormecido. Então nós precisamos exercitar a prática da paciência. Nos diz assim Jesus: não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Ele fala: basta a cada dia o seu mal. Costuma-se dizer que dentre as 7 virtudes, a mais difícil de desenvolver é a paciência. Mas disse também que, uma vez desenvolvida, ela nos trará inúmeros benefícios. Uma pessoa que é consciente sabe que é preciso praticá-la até o objetivo desejado. É muito importante. Mas nós temos muitas vezes assim o hábito da comodidade, né? De pedir a Deus paciência, pedindo que Deus nos dê paciência. Mas será, gente, que a paciência vem de fora? Como num passe de mágica? Será que é isso? E como é que Deus vai nos dar a paciência? Diferente do que a gente imagina, Ele irá nos oferecer oportunidades para exercitá-la. Então, quando nós nos propomos a exercitar essa paciência, nós temos que estar preparados, temos que estar atentos para perceber e compreender as oportunidades que surgirão no nosso dia a dia. E estas oportunidades, minha gente, sempre estão presentes em nossas vidas. Podem ter certeza disso. Na família, por exemplo, nós temos aí uma grande oportunidade de exercitar a paciência, talvez até uma das melhores. Quando com os filhos, quando ainda é criança, né, naquela fase de perguntas: por que isso? Por que aquilo? Por que eu não posso? Não é verdade? Ou quando na adolescência, na sua rebeldia. Nós temos uma outra grande oportunidade também com os nossos pais, quando naquela idade avançada, com a sua teimosia, com as suas limitações. Não é verdade?
Uma outra grande oportunidade de exercitar a paciência está na união de casais. Isso mesmo, tá? Com o esposo, com a esposa, né? Vamos nos lembrar que são duas pessoas com pensamentos diferentes, opiniões diferentes, dividindo o mesmo espaço. Então, ali tem que ter muita paciência. Outro lugar, nas longas filas, nas lotéricas, nos bancos, mercado, às vezes ficamos irritados porque a fila não anda. Ou seja, também com o professor, né, diante daquele aluno que tem dificuldade no aprendizado, ou é mal educado, como é muito comum hoje em dia. No nosso trabalho, por exemplo, é uma grande oficina para exercitar a paciência com aquele colega de trabalho, né, que tem limitações, ou se não, até com aquele chefe durão, né, às vezes incompreensivo. E no trânsito, então, gente? Com aquele congestionamento terrível no final de um longo dia de trabalho, né? São várias, gente, as oportunidades que nós temos para exercitar a paciência. Tem muita gente que pensa que a paciência é ficar esperando em cima do muro, esperando que as coisas aconteçam, ficar de braços cruzados, aguardando assim que a vida resolva as nossas dificuldades, que a vida resolva os nossos problemas. O tempo, sim, claro, é uma coisa muito importante. Nos ajuda, sim, mas nós temos que ter paciência com esse tempo. Paciência, minha gente, está ligada diretamente à fé e à boa vontade. Quando nós aprendemos a ter fé e a ter boa vontade, conseguiremos assim exercer e aplicar a paciência. Jesus ele fala assim: se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, vamos imaginar um grão de mostarda? Um ponto de caneta numa folha branca. É o tamanho de um grão de mostarda. Então Jesus fala: se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada é impossível para você. Então, o que Jesus nos pede é algo muito pequeno, é uma fé muito pequena. Mas nós temos que ter aquela fé raciocinada, não essa fé cega, que não nos leva a lugar nenhum, que é uma fé que não dura, mas sim a fé raciocinada, que é a fé do Evangelho. E nós, meus irmãos, estamos assim carregados desses montes e dessas montanhas a qual Jesus se refere. E um desses montes é a impaciência. Paciência, gente, representa o quê? A capacidade de compreender as causas dos nossos motivos, a causa dos nossos conflitos, para que nós possamos, assim, com serenidade, resolver da melhor forma possível a nova situação. Então, levando assim em consideração que, né, por lógica, a gente só perde o que tem, então que nós nunca digamos a alguém: perdi a paciência com você. Na verdade, nós não temos a paciência. Ninguém perde a paciência. Quando uma vez que detemos a paciência, a virtude da paciência, nós não a perdemos mais. Então seria melhor que os homens se convencessem de que eles não têm paciência, e sim a impaciência, e que ainda não alcançaram essa virtude magistral. E é exatamente por não possuir essa virtude é que agravamos os nossos sofrimentos. E por quê? Porque com a intolerância vem a agressividade. Com a irritação vem a raiva explosiva. Vem a fúria que nos tira o controle e nos leva então assim a agir de forma impulsiva, sem pensar. E com isso vem as consequências. As consequências dos nossos atos impensados, que são as nossas dores,
as nossas aflições, as nossas dificuldades, as doenças. E também a gente não pode esquecer que vem as influências espirituais. A paciência, gente, é um estado da alma. E que a criatura não é mais atingida pelas inquietações ou pela irritabilidade. É o estado em que a pessoa se libertou do desassossego ou se libertou da agitação do seu ego. Ou seja, nesse estágio, nós não alimentamos mais o lobo mau que vive dentro de cada um de nós. E a maior dificuldade que nós trazemos dentro de nós é exatamente não compreender o limite do outro. Não compreender que nós somos todos diferentes. E que cada um, gente, tem o seu próprio pensamento, tem as suas próprias atitudes. E ninguém, com certeza, consegue mudar o outro. A mudança precisa acontecer, sim, mas é dentro de nós e não no outro. Muitas vezes nós ficamos falando, se a minha mulher mudasse, se meu marido mudasse, se meu vizinho mudasse. Não, gente. A mudança tem que acontecer aqui, dentro de cada um de nós. Para conquistarmos a paciência, gente, é necessário que nós façamos mudanças dentro de cada um de nós. É necessário que façamos transformações em nós e não no outro. Temos então, gente, que aprender a esperar, a saber respeitar o tempo do outro. E nós precisamos constantemente, sem trégua, fazer os exercícios para adquirir essa virtude magnífica. Então, para exercitar a paciência, gente, não é fácil. Requer algum esforço. Não é fácil, não. Mas nós temos que ter em mente que cada um tem um tempo certo. Cada coisa tem o tempo certo para acontecer. Por isso nós temos que ter confiança. E o que é confiança? É ter fé. Fé no Criador. E manter assim os nossos pensamentos sempre elevados. Precisamos ser persistentes. Precisamos ser perseverantes diante de todas as dificuldades e de todas as aflições. Essas dificuldades e aflições são ferramentas para que nós possamos trabalhar o desenvolvimento dessa virtude. Essas dificuldades, essas aflições, que certamente nós vamos encontrar em nossos caminhos. Por quê? Porque nós vivemos num mundo de expiação e prova. O próprio Cristo nos alertou, no mundo tereis aflição. Mas ele nos consola dizendo, tenhais bom ânimo, eu venci o mundo. E Deus, gente, na sua bondade e na sua misericórdia, ele só permite um mal porque ele sabe que daquele mal virá um bem maior. Quando nós explodimos por impaciência, pode ter certeza, gente. É certo que algum efeito se dará em nosso corpo físico. Certas emoções produzem alterações significativas em nosso organismo, que causarão danos assim severos. Precisamos estar atentos. Porque a instalação de doenças em nosso corpo físico se deve à vulnerabilidade do perispírito do indivíduo. Lembra que eu falei lá no início do Evangelho que nós precisamos manter o nosso pensamento elevado? E por quê? Porque quando nós elevamos o nosso pensamento, nós criamos em nossa volta um campo magnético positivo, que irá nos trazer, assim, muitos, mas muitos benefícios. Já diante dos sentimentos negativos e da impaciência, nós podemos, assim, desestruturar as moléculas da água que está presente no interior do nosso corpo.
Vamos lembrar, né, que o nosso corpo ele é formado por aproximadamente 70% de água. Imagina a gente ficar irado, nervoso, a modificação estrutural das nossas células, como é que acontece? Então, diante dessa desarmonização do nosso organismo, possibilitamos assim a entrada a instalação de vírus, bactérias, fungos e até outros pequenos seres que nos prejudicam. E com essa desestruturação molecular, as células crescerão, gente, de forma anormal, de forma desordenada, desencadeando assim, muitas vezes, doenças incuráveis. Percebe que inconscientemente nós tramamos as nossas doenças? É difícil a gente ouvir isso, né? Mas é uma grande verdade. É através das nossas emoções, dos nossos sentimentos, é que provocamos essas doenças em nós. Presta atenção quando você tiver uma dor de estômago ou uma dor de cabeça, pode ter certeza, ela vem seguida de uma divergência de emoção. Então, nós temos que ter em mente, né, que as nossas contrariedades não vai alterar a natureza das coisas, não. A nossa irritação não trará soluções para os nossos problemas. E nem o nosso mau humor vai modificar a nossa vida. Então, as nossas tristezas não vai iluminar os nossos caminhos. O nosso desânimo não vai edificar ninguém. Os nossos desapontamentos não vão fazer o trabalho que só o tempo conseguirá fazer. E as nossas lágrimas não substituem o suor, gente, que devemos verter em benefício da nossa própria felicidade. Jesus ele nos ensina que a paz, o amor, a caridade e o perdão fazem uma lei. A lei da doçura, a lei da moderação, a lei da mansietude, a lei da afabilidade e a lei da paciência. Então disse assim Jesus: bem-aventurados os que são mansos e os que são pacíficos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, por essas máximas ditadas por Jesus, consequentemente, ele condena a violência, a cólera, a impaciência. E mesmo, gente, qualquer expressão descortês que alguém possa usar a respeito de um semelhante seu. A grande diferença entre uma pessoa e outra, meus irmãos e minhas irmãs, é justamente a paz que nós trazemos dentro de cada um de nós. Se nós estamos bem conosco, seremos afáveis, seremos benevolentes para com os outros. Mas, se estamos vivendo um conflito dentro de nós, com certeza não conseguiremos suportar as dificuldades dos outros. Lá em Lucas, Jesus disse assim: é na paciência que ganhareis a vossa alma. É na paciência que ganhareis a vossa alma. Palavras do nosso Mestre Jesus. Eu estou lembrando aqui que tem uma música de Lenine que se chama Paciência. E tem um trecho dessa música que fala assim: e o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Será que é o tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Bacana essa música, né? Jesus, gente, é o nosso modelo de amor e de caridade sem limites. Jesus foi humilhado, foi maltratado, foi caluniado, mas ele sempre se manteve forte, sempre manteve-se calmo e sereno. Que nós possamos seguir esse exemplo, né? Contar até 10, né? Quando alguém faltar com a gente, né? Antes de dar uma resposta, né?
procurar a sensatez dentro de nós. O Chico, ele nos ensina uma oração que fala assim: Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros com as nossas dificuldades. Então sejamos, então, gente, pacientes com os nossos semelhantes, para que não sejamos pacientes em um leito de hospital. Vamos refletir. Eu sei que é muito difícil exercitar a paciência, mas nós temos que começar, tá certo? Então vamos mais uma vez assim, agradecendo a Deus, nosso Pai, agradecendo a Jesus, o nosso Mestre querido, por essa luz que Ele derrama sobre nós nesse instante. Essa luz que é uma luz curadora, é uma luz que vai passar pelo nosso corpo como se fosse um scanner, corrigindo todos os defeitos celulares, reorganizando as nossas células, deixando assim o nosso corpo saudável. Nós vamos te rogando, meu Pai, que essa tua luz possa chegar à mente dos dirigentes de nações, principalmente dos países que se encontram em conflito, em guerra, que essa luz possa despertar a paz dentro do coração de cada um. Nós te rogamos, Pai, que essa tua luz possa nesse instante alcançar aqueles que perambulam pelas ruas sem um teto para morar. Que essa tua luz, Pai, possa saciar a sua fome, o seu frio, possa ser o agasalho. Permita, meu Pai, que essa tua luz bendita chegue às penitenciárias, aos hospitais, aos asilos, aos orfanatos, aos manicômios. Permita, meu Pai, que essa tua luz bendita possa, nesse instante, adentrar na casa dos nossos familiares e que ali possa tocar cada coraçãozinho, despertando ali o amor, a compreensão e o perdão. Te rogamos, Pai, que um pouco dessa luz fique conosco, para que sejamos fortes, perseverantes na nossa transformação interior. Querido Pai amado, nós te pedimos que essa luz também fique lá na casa Paulo de Tarso, onde ela possa ser vista ao longe como um farol, representando lá, Pai, um pronto socorro espiritual. Obrigado, Senhor, e obrigado, Jesus. Graças a Deus, que assim seja. Muito bem, quero agradecer a todos pelo carinho, pela presença, e que vocês tenham uma semana assim maravilhosa, que nós possamos nos manter em bons pensamentos para melhorar a energia desse planeta, para que possa despertar a paz dentro do coração de cada um de nós. Uma boa noite a todos e até o próximo Evangelho. Muito obrigado.